Vamos lá para o segundo episódio da nossa série Mãos à Obra. Estamos aqui hoje, um episódio diferente, não estamos na obra durante a execução, mas nas etapas preliminares, naquelas que fazem o planejamento, o projeto da obra. Então nós estamos aqui num trabalho muito interessante que foi feito por essa construtora, pela obra, que é o ensaio do túnel de vento do nosso prédio, o Ativa Office. Estou aqui com o professor Assir Mercio, que agradecemos muito a agenda dele, é o maior especialista de aerodinâmica de vento nos prédios no Brasil, e fez um trabalho muito interessante aqui que eu vou pedir para ele explicar para nós. Assir, o que é o ensaio de túnel de vento e por que a empresa, qual é o benefício que a empresa tem ao fazer esse ensaio para o projeto estrutural, para a sua obra no futuro? Perfeito. Professor Bernardo, obrigado. Nós temos aqui um modelo reduzido do empreendimento. O estudo em túnel de vento consiste na construção de um modelo reduzido do empreendimento, o qual é instrumentado, são colocados sensores no modelo. Então, em toda a superfície do modelo, existem dezenas de sensores que medem as pressões devidas ao vento. Esse modelo é inserido numa mesa giratória colocada dentro de um aparelho túnel de vento que simula as características naturais do vento naquela região. Então, toda a questão de perfil de velocidades, variando com a altura, a turbulência, o tamanho das rajadas, tudo isso contribui e determina o carregamento devido ao vento nas edificações. Então, com a construção de um modelo reduzido especificamente, simulando o prédio a ser projetado, com a simulação dos prédios vizinhos, com a topografia do entorno e com as características do vento da região, o projeto é altamente otimizado. Então, há um ganho expressivo em termos de segurança e economia. Então, a obra é altamente otimizada. Esse é um estudo que contempla dois produtos, digamos assim. Um é a determinação dos carregamentos para a estrutura, para o projeto da estrutura. A estrutura é altamente otimizada, são 24 carregamentos devidos ao vento para cada 15 graus de incidência do vento. Então a mesa gira, o túnel, o vento incide de várias direções e o projeto é altamente otimizado. Além do projeto da estrutura, nós temos também a distribuição das pressões para o projeto dos elementos de revestimento. Então, caixilhos, vidros, enfim, toda a questão, qualquer elemento de revestimento vai ter seu carregamento também altamente otimizado, com uma segurança extremamente aumentada. Então, o estudo em túnel de vento, ele propicia uma melhora enorme nas condições de, voltando, segurança e economia da obra. Assir, uma pergunta. Nós temos a NBR 6123, de estudo de ventos na construção civil, que inclusive está em revisão. O professor Assir é o presidente da revisão da norma, e esse ensaio não é obrigatório eu fazer de acordo com a norma. Eu tenho lá as pressões padrão da norma, etc., para formas padrão, Por que eu faria esse ensaio? Ou seja, ele é obrigatório tecnicamente falando, ele é recomendável, eu vou ter economias, eu vou ter maior segurança, porque alguns empreendimentos não fazem, Ou seja, o que diferencia um empreendimento do outro para fazer esse ensaio? Em relação à norma, todas as normas do mundo não tem como contemplar todas as formas arquitetônicas existentes. Então, o túnel de vento ele permite essa otimização do projeto. Então, o ensaio não é obrigatório, mas ele é altamente recomendável se é uma forma fora da norma, e se é uma norma mesmo com formas arquitetônicas mais semelhantes, aproximadas a alguma figura que existe na norma, o ensaio é altamente recomendado para otimização da estrutura. Então, realmente propicia um enorme ganho. Então, as construtoras que fazem, vocês podem ter uma ideia dos projetos que são testados aqui, ao longo do país inteiro e fora do Brasil também, vocês podem ver alguns projetos. Todas essas construtoras tiveram um interesse enorme na otimização, no aumento da segurança das suas obras, no aumento da qualidade, propiciando para o cliente final uma melhoria enorme no desempenho do seu produto. Seria legal, então, para o cliente, o comprador da unidade, saber se teve um estudo de vento ou não no seu empreendimento. Sem dúvida. Uma mudança na cultura. Sem dúvida. Maravilha. Bom, também estamos aqui com o engenheiro Diego Schneider, o projetista estrutural da edificação, também professor da Unicinos, Diego, meu colega lá. E o Diego vê com muitos bons olhos o ensaio túnel de vento, não são todos os projetos, Diego, que tu recebe esse nível de informação.
né? Então, explicando um pouco, o empreendedor faz o ensaio aqui no túnel de ventos, tu recebe do professor Assir, né, as cargas que, né, sai daqui do túnel de vento, as pressões, né? E aí lá no software de cálculo comercial se transforma isso para cargas e tu recebe esses valores, correto? E aí nos explica então o que tu faz com esses valores, Diego, e a diferença quando tu está num projeto que não tem esse estudo, como que tu faz esse dimensionamento sem esses números? Não é todos que a gente recebe a carga de vento, né? Que seria muito interessante receber. Apesar desse aqui ter um formato muito similar ao que a norma nos traz, né? Mas, poderia ter sido usado tranquilamente a norma, mas como o Assir comentou, a gente tem uma economia maior nesse processo, né? Então, o que a gente recebe? A gente recebe as cargas, né, do laboratório. Tem um software comercial no Brasil que eu consigo introduzir o arquivo já no software, ele já aplica as cargas na posição que a gente define, né, e a gente pode usar em outros softwares utilizando o mesmo sistema. Podemos falar, o software é o TQS. O TQS. Ele não quer fazer propaganda para TQS, mas o TQS É um bom software. Bom software. Para esse tipo de situações, no meu ponto de vista, hoje é um software bem flexível, atende muito bem esse tipo de projeto. E esse prédio, então, Diego, tem uma forma, enfim, similar ao que a norma 6123 já prevê, então poderia até ter usado a norma, mas tu consegue com mais segurança fazer o dimensionamento, né, e com mais economia. Também tem toda a questão das cargas na fachada, esquadrias, revestimentos, que é um problema sério, não é a atribuição do Diego, mas a gente vai falar com outros projetistas no futuro. Agora, vai ter prédios, Diego, que tu como projetista tu vai exigir, né? Ou seja, eu quero túnel de vento, senão eu não me sinto seguro para fazer esse dimensionamento. Ou tu acha que não chega nesse nível? Chega, sim. Principalmente quando tem um formato diferenciado, né? Ou quando o entorno é muito complicado. Porque no túnel de vento aqui a gente consegue representar todo o entorno, né? Obviamente que a gente não consegue representar o que vai acontecer depois, né? Mas o que está ali no momento a gente consegue representar. Então, quando tem uma situação de um prédio com uma geometria diferenciada ou uma altura muito grande, vale muito a pena fazer o estudo de vento, né, e não fazer um estudo simplificado, porque geometrias diferenciadas, geralmente o que se faz? Se transforma o prédio como se fosse uma geometria retangular e se aplica a carga de vento, o que nem sempre vai gerar um resultado favorável. Satisfatório, né? Tu Exatamente. precisa aumentar a margem de segurança para absorver Exatamente. E uma pergunta, aí eu faço lá no estudo de túnel de vento, faço meu dimensionamento, meu prédio, tudo certo, e aí de repente vem lá um cidadão e me bota um arranha-céu de cada lado aqui, cria o efeito Venturi, né? Aprendi com o professor Assir na graduação esse negócio. E aí, né? Ou seja, como que esse novo impacto de um prédio que não estava previsto pode ser minimizado? O que a gente pode fazer? Ou é responsabilidade do prédio novo? O correto é o novo, a pessoa que vai construir depois, fazer esse estudo, né? Se afeta muito o prédio vizinho, a gente pode ter problemas, né, no prédio vizinho e talvez não chegue ao caso de ter uma queda do prédio, sim, enfim, né? Mas muita vibração daqui a pouco, né, por causa do efeito do Venturi, né, que tem aumento da velocidade do vento, ou também problemas na fachada, né, arrancamento de janelas, né, o que já aconteceu em algumas cidades, inclusive Porto Alegre aqui, há uns anos atrás, né, teve alguns problemas assim em alguns edifícios. Maravilha, maravilha. Esse aqui é um laboratório bem moderno, mas também com uma história importante. Eu vou pedir para o professor Assir, tem projetos muito interessantes aqui, claro, muitos com confidencialidade, que não vamos poder mostrar, mas vamos ver se o professor Assir nos mostra aí alguns prédios, alguns estádios de futebol pontes muito interessantes que foram feitos aqui ao longo da história do túnel. Tá bom, obrigado, Diego, é isso aí. Bom, vamos lá, estamos aqui também com o Eduardo Frapptini, o empreendedor lá, o figurinha carimbada nos nossos vídeos aqui da série Mãos à Obra, né? Eduardo que decidiu fazer o ensaio de túnel de vento, né? Como a gente já conversou, é um ensaio que não são todas as obras que fazem, né? Mas para essa obra aqui de 33 pavimentos é quase que obrigatório, né? Ou seja, mas enfim, né? Eduardo, por que tu decidiu fazer o ensaio de túnel de vento? Foi sabendo da importância? Foi por pressão dos teus projetistas? Por que a decisão de
investir no ensaio de túnel de vento? É uma série de fatores. O primeiro deles, como o Acer colocou e o Diego também, existe uma economia, né, na parte estrutural, nas fundações. A gente sabe que é verdade, a norma deve extrapolar, e é provável que extrapole. Não conheço em detalhes a norma, o Acer sabe muito melhor que eu, mas provavelmente o fato de utilizar uma geometria já pré-estabelecida obriga com que tu aumente fatores de segurança, com certeza. O túnel de vento, com todos esses ensaios, deve trazer uma melhoria nessas cargas e também determina onde estão carga andar por andar, ajuda na questão que nós temos muito problema aqui no Rio Grande do Sul, de arrancamento de revestimentos e tudo mais. Com certeza houve uma redução de custo geral, vai haver, né? Esse ensaio trouxe para a construção desse prédio. Não falando em valores, né? Não Sim, queremos falar em valores, né? Mas tu considera que o investimento que tu fez se pagou, ou seja, tu recomenda, tu faria novamente, tu recomenda para outros construtores. Não foi assim muito expressivo comparando com o orçamento total da obra. É lógico que não se aplica em todos os empreendimentos. Esse é um empreendimento de grande porte e se justifica tranquilamente. Perfeito, perfeito. Aqui nós temos os prédios ao lado, né? Vocês devem ver nos outros episódios, quando a gente está falando, prédios grandes. Por exemplo, tem um prédio grande ali ao lado, que sempre aparece no fundo dos nossos vídeos, né? Mas observa que ele vai não ser tão grande quando o Ativa Office ficar pronto, né? Com um prédio de maior porte, né? Eduardo, tu acha que o teu cliente final, o cidadão lá que vai comprar uma sala, que vai comprar lá uma unidade no Ativa Office, ele enxerga o ensaio de túnel de vento como um atrativo a mais? Ou é muito técnico para o cara, mas, ou seja, ele entende que a fachada dele, a esquadria dele está mais segura, que o prédio dele está mais seguro por passar por um estudo mais aprofundado? Tu acha que chega nesse nível comercial? Eu tenho a impressão que é muito técnico, né? Uma decisão muito técnica, mas com certeza todo o material de publicidade a gente cita isso. A interpretação do cliente fica um pouco, né? Mas ele sabe que foram tomadas todas as medidas de precaução para que não tivesse as nossas grandes manifestações patológicas, né, professor? Que nós temos muito aqui no Sul, que, se eu não me engano, é região 5, né? No vento, tem uma região 5, né? Região 5, que é um problemão. Tá bom, valeu. Bom, agora eu vou pedir para o professor assim, primeiro, professor, desde quando existe aqui o túnel de vento, como que ele funciona dentro da universidade, quais são os desafios e o que vocês já alcançaram ao longo desses anos? Aí, se puder falar um pouco sobre o túnel de vento. Perfeito. Professor Bernardo, o túnel foi fundado em 1972 pelo professor Joaquim Blessman, que fez a primeira turma de mestrado no ITA, primeira turma de mestrado do Brasil e primeira turma de doutorado do Brasil, né? Então, e fundou o laboratório, construiu o túnel de vento, né, que foi sendo alterado para adaptar as novas realidades ao longo dos anos, e se tornou um dos túneis mais versáteis do mundo também, né? Um laboratório conhecido internacionalmente que nos orgulha muito, como disse o professor Bernardo. Então, ao longo dos anos, nós tivemos a oportunidade não somente de ensinar, né, na universidade, transmitir conhecimento, gerar conhecimento através da pesquisa aqui realizada, como também aplicar o conhecimento. Então, a nossa filosofia é sempre unir esses três fatores, o ensino, a pesquisa e a aplicação, que são fundamentais, né, especialmente em engenharia, né, para que nós possamos pesquisar algo que tenha utilidade para o país, né, e com isso os nossos estudantes têm uma formação muito mais avançada, muito mais sólida, né, e com isso nós conseguimos contribuir, né, para o desenvolvimento e a formação de todos. Perfeito, maravilhoso. Acho que isso chega só como música nos ouvidos, né? Nós precisamos aplicar o que nós estudamos na universidade, né? E precisamos munir o mercado daquele conhecimento que nós temos, né? E nós temos que conhecer o mercado para também saber o que trabalhar, o que estudar dentro da universidade.
E Todo devemos mundo sai ganhando. orientar exatamente para gerar conhecimento, que seja útil, né? Perfeito. E fazer isso com maestria. Ciro, podemos contar aqui algumas obras interessantes? Eu estou vendo aqui a ponte estaiada lá de São Paulo, né? Muito interessante, ponte estaiada com pistas curvas, né? Se puder falar um pouco sobre ela, como é fazer esse modelo. Esse foi um desafio enorme, né? Porque não existia nada semelhante anteriormente. Então nós temos um mastro único com planos de estais que se cruzam, duas pistas curvas, né? Unidas à mesma torre. Esse é um modelo aeroelástico, é um modelo mais complexo que se constrói, que se projeta. Ele simula tanto a estrutura interna aqui, a rigidez da estrutura, a massa da estrutura. Essas molinhas que vocês estão vendo aqui, elas simulam a rigidez axial de cada estai. Então elas são projetadas e construídas individualmente para simular a rigidez das fundações. Enfim, é um modelo extremamente complexo, tá, que simula, no final, vocês estão vendo uma fase construtiva aqui da estrutura, simula toda a interação do vento com essa estrutura. É altamente complexo. Podemos passar na ponte, então, que ela está Tranquilamente. segura. Inclusive, ela foi colocada, essa é a configuração original. Hoje em dia, ela tem o que a gente chama de nariz de vento, são triângulos laterais. Quem passa por São Paulo, geralmente o pessoal passa muito rápido, mas vocês vão ver a colocação aqui desse nariz de vento, esses dispositivos ao longo das duas pistas, para melhorar o desempenho, né? Diminuir os deslocamentos verticais da estrutura. Maravilha. Essa aqui... Depois nós temos alguns descarregadores de navios que foram testados após a ocorrência de acidentes. Esse foi na CSN, no Rio de Janeiro, e esses 3 na Vale. Então eles se acidentaram com o vento e as empresas tiveram o cuidado de entender o que aconteceu para, novamente, quando forem reforçar, né, a estrutura ou novamente recolocar, entenderem para que isso não acontecesse novamente. Muito bom. Dá vontade de levar para casa um bonequinho desses, né? Obra do Niemeyer, aquela ali? Essa é a última obra do Niemeyer, a Catedral de Belo Horizonte. Né? Então nós tivemos a honra de trabalhar conjunto também. Foi um projeto extremamente interessante, desafiador. Edifícios em São Paulo, com arquitetura arrojada, João Pessoa, Salvador, na Bahia, Paraná. É uma série de empreendimentos. Esse outro empreendimento também em Vitória, né? Então pelo país inteiro e por outros países nós temos a honra de trabalhar em projetos. Em Porto Alegre aqui nós temos o Parque do Pontal, que está sendo construído neste momento. Logo a seguir ali atrás vocês têm um projeto cuja arquitetura foi Norman Foster, na Inglaterra, né? Que uma das torres está construída no Rio de Janeiro, né? O projeto final é para serem 2 torres construídas, enquanto só tem uma. Mostrando mais alguns projetos, então, nós começamos... Essa é a sede do Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Teve o estudo de pressões para o prédio, essa é a parte dos fundos. Aqui foi construída também um monumento, né, que nós fizemos, nessa configuração, nós fizemos o estudo aeroelástico, são extremamente esbeltos. Nós construímos um modelo especialmente simulando a rigidez, a massa da estrutura para testar os efeitos dinâmicos. Temos aqui um prédio para Goiânia, temos aqui um modelo do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Aqui um modelo aeroelástico semelhante que vocês viram para a ponte de São Paulo, a ponte estaiada. Esse é um modelo também complexo, um modelo aeroelástico sobre a ponte do Rio Negro, em 200 metros de vão, cada lado. Né? E aqui nós temos alguns estádios, né, do Palmeiras, a Arena das Dunas, o Beira-Rio, o Mineirão, do Paraná. Temos um estádio logo a seguir para a Venezuela, tá? De visualizar ali, e a Arena do Grêmio, né, para mostrar alguns. A Arena da OS, não é do Grêmio. E aí nós temos a ponte que vocês, quando se sai do Galeão no Rio de Janeiro, logo ao lado tem esta ponte que é exclusiva para BRTs, e acima nós temos o modelo da ponte de Laguna, modelo aeroelástico também.